Exercício número 1, atividades propostas do livro 2, página 8. Um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, cuja distância focal mede 40 centímetros. Tá, primeiramente, então, vamos desenhar o nosso espelho côncavo para que possamos compreender o que se pede, né? Então, desenhar em local qualquer aqui, né? Pronto. Tá aqui o nosso espelho côncavo. O nosso espelho côncavo, devemos lembrar que a parte interna desse espelho é reflexiva. Então, vou desenhar aqui os 3 risquinhos da parte externa, ou seja, aqui é reflexivo nessa região não é reflexivo. Que item importante temos que lembrar? Que todo espelho possui um eixo principal. Pronto. E nesse eixo principal, nós temos itens muito importantes, como, por exemplo, aqui nesse ponto, deixa eu só aumentar aqui a espessura, pronto. Aqui nesse ponto, o vértice do espelho, em algum local aqui nós temos o centro de curvatura, certo? E entre eles, bem na metade do raio da circunferência, que é a distância do centro até o vértice, nós temos a distância focal, certo? Que é o foco do espelho. Pronto, então continuando. Que mais informações ele dá? Ele fala assim, ó, a distância focal mede 40 centímetros. Então, ele está afirmando que a distância daqui até aqui mede 40 centímetros. Vamos anotar isso. 40 centímetros. O que mais ele afirma? Que a imagem desse objeto é real, ou seja, então ela é formada nesta região aqui. Aqui é imagem real, aqui é imagem virtual. Que ela é real, certo? E possui o mesmo tamanho. Gente, se a imagem é real e tem o mesmo tamanho que esse objeto, nós já vimos que para que isso seja possível, o objeto tem que estar aonde? Aqui, ó. Precisamente sobre o centro de curvatura, certo? Vai formar uma imagem real e essa imagem, ó, vou desenhar aqui, eu não ia desenhar, mas vamos lá. Todo raio que incide paralelamente ao eixo, vou desenhar bem fininho, ó. Todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Então, pronto, paralelo na direção do foco. Então, nós sabemos que quando eu desenhar o segundo raio, eu não vou desenhar aqui para não poluir muito a imagem desse objeto vai ser formada aqui embaixo, ó. Desenhar um pouquinho só mais fininho. Tá aqui a imagem. Então, nós temos objeto aqui, objeto e aqui a imagem. Quando ela é formada aqui embaixo, ela é simétrica, gente. Simétrica, simetria. É uma imagem real, é uma imagem do mesmo tamanho, igual ele fala, certo? E é uma imagem de direita ou invertida? Invertida, certo? Então, pronto. Ó a pergunta. Portanto, analisando aqui, a distância entre o objeto e o espelho é o raio, gente, ó, raio da circunferência. Então, se o foco é metade do raio, nós sabemos que obrigatoriamente, olha só, foco é igual a metade do raio. Então, você pega aqui o raio da circunferência. Então, se nós sabemos que o foco mede 40, o dobro dele será precisamente a letra D, 80 centímetros, certo? Dúvida? Dúvidas, me mandem no privado, estou aguardando qualquer pergunta, sugestão de vocês. Um abraço. Exercício 2 do livro 2, página 8. Exercícios propostos da sua apostila. Um grupo de campistas, em um dia ensolarado, defrontam-se com um problema. Possuem alguns palitos de fósforos, mas não possuem nada para acendê-los. Decorrido algum tempo, uma jovem lembrou que possuía 2 espelhos esféricos, um côncavo e um convexo. Para que o palito de fósforo pudesse incendiar-se, utilizando o sol, melhor seria empregar o espelho. Bom, julgando as alternativas aqui, as condições, opções que ele nos deu, foram os 2 espelhos, côncavo e convexo. Então, aqui, coloquei a imagem de 2 espelhos, um côncavo e um convexo. Vamos ampliar aqui. Mas, gente, uma coisa é muito importante, né?
os elementos geométricos desses espelhos. Então, eu vou desenhar aqui o côncavo e o convexo. Vamos começar. Quais são os elementos principais? Elementos importantíssimos, né? Nós temos o eixo principal aqui, e aonde o eixo toca esse espelho, nós chamamos de vértice. Então, eu vou desenhar nos dois aqui. Pronto. Lembrando que o espelho côncavo, a parte interna é reflexiva, e o espelho convexo é a parte externa. Então, eu vou desenhar aqui o centro da circunferência. Pronto, letra C. O foco, que é o ponto médio entre o centro da circunferência e o vértice. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Qual que é a diferença do espelho côncavo e do espelho convexo? Os elementos como foco, que é o ponto médio, e o centro de curvatura, certo? Estão sempre dentro da circunferência. Então, no espelho côncavo, esses elementos estão na parte reflexiva e no espelho convexo estão na parte não reflexiva, certo? Bom, já que lembraram, vamos começar o desenho aqui. Importante, gente, é pensar assim. Todos os raios que vêm do Sol, eles vêm de forma paralela. Nós já vimos isso. Até o que nos possibilita compreender sombra, penumbra e achar o tamanho de edifício usando os raios solares. Então, eu vou desenhar aqui raios paralelos. E olha o que eu vou fazer. Todo raio que incide paralelamente ao eixo será refletido na direção do foco. Então, vou desenhar um raio paralelo, direção do foco. Paralelo, na direção do foco. Vou colocar mais dois aqui embaixo. Paralelo, na direção do foco. E aí, paralelo, na direção do foco. Nós sabemos que tem bilhões e bilhões de raios, né? A mesma coisa aqui, ó. Paralelo, na direção do foco. Então, aqui surge um probleminha, ó. Só que esse raio não adentra o espelho convexo, né? Eu vou desenhar só mais um aqui, porque já ficou claro para entender, ó. Paralelo, aí nós temos na direção do foco, ó. Pessoal, o que nós precisamos lembrar é o seguinte, que quando estou analisando o espelho convexo, isso aqui é o prolongamento, isso aqui não é o raio. Então, olha o que acontece com o raio. No espelho convexo, o raio toca e vem nessa direção. Toca e vem nessa... Perdão, toca e vem nessa direção. Então, aqui nós temos um espelho de caráter divergente, certo? O espelho convexo, ele é divergente, ele diverge, certo? E o espelho côncavo, ele faz o que? Ele converge, ele é convergente. A convergência vai implicar que necessariamente eu tenho uma concentração desses raios de luz nesse ponto que é o foco. E essa concentração vai aumentar a energia nesse ponto. Aumentando a energia nesse ponto, se eu colocar a cabecinha do fósforo, onde tem a pólvora, bem aqui onde estou marcando, vai acender, vai pegar fogo. Certo? Não sei se vocês sabem. Vamos responder primeiro, eu vou falar de uma curiosidade muito importante, tá? Que são as panelas solares. Bom, fornos solares também, fogões solares. Então, a alternativa correta não é a alternativa que tem o espelho convexo, apenas o espelho côncavo. Então, podemos tirar a letra C, podemos tirar a A e podemos tirar a letra D. Agora, continuando. A cabeça do palito situada no ponto médio entre o foco e o centro do espelho. E letra E, a cabeça do palito situada no centro do espelho. No ponto médio é o foco. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, certo? Tá aqui, vamos marcar ela, alternativa B de bola. Pronto. Uma curiosidade muito importante para que você se dê bem nesses pontos é... Toda vez que você não levar nada para cozinhar e quiser acender fogo, se você tiver um papel alumínio, se você tiver ali na natureza, porque normalmente você leva alguns recursos para a natureza. Se você levar papel alumínio, tiver qualquer coisa que você possa dobrar e ela seja metálica e ela estiver bem polida, você consegue fazer na sua mão ali um espelho côncavo. Claro que você não precisa necessariamente enxergar uma imagem. O que você precisa é fazer com que esses raios sejam convergentes em um único ponto, que é o ponto focal. Lá no deserto do Atacama tem um telescópio chamado Gemini, e o outro telescópio igual a ele está, se não me engano, em Paris. E lá, para cozinhar para muita gente, eles usam panelas solares. O que são panelas solares?
eles colocam em pé essa figura aqui, né? Depois eu vou mandar uma imagem para vocês. Eles colocam espelhos aqui embaixo e a concentração desses raios vão mirar no fundo da panela. É claro que a panela tem que ser bem resistente, né, para absorver toda essa energia e não derreter, tá? Bom, peguem mais exercícios da apostila, façam, e esse é o conteúdo que nós já vimos anteriormente. Exercício número 4, exercício de sala do livro 2, página 8. Bom, esse é um exercício do ITA. As pessoas olham o exercício do ITA e falam, é muito difícil? Não, não é. É claro que precisa de uma interpretação um pouco mais diferenciada, não nego isso, né? Vamos entender aqui, vamos ler primeiro? Não se assustem, o exercício não é difícil. Bom, o espelho plano está colocado à frente do espelho côncavo. Espelho plano, espelho côncavo. Perpendicularmente ao eixo principal. Eixo principal do espelho côncavo, se é perpendicular, o ângulo entre o espelho plano e ele é 90 graus. Pronto. Continuando. Uma fonte luminosa, ou seja, isso aqui é um objeto, uma fonte luminosa, emite raios que se refletem sucessivamente entre os dois espelhos, tanto para cá como para cá. Eu não vou desenhar os raios para não poluir muito a imagem, ok? E aí, olha o que ele afirma ainda. E formam sobre a própria fonte uma imagem real dela. Agora você tem que tomar muito cuidado. Bem aqui tem uma imagem. Olha só. Esta imagem aqui, você tem que tomar cuidado, porque essa imagem não é formada por esse espelho. É formada apenas por este. Por quê? Porque todo espelho plano só forma imagem simétrica. Ou seja, a distância que ele está daqui, a imagem desse espelho é formada aqui. Então, nós temos duas imagens, que eu vou chamar aqui de A', precisamente neste ponto aqui. Pronto. Aí vamos continuar. Uma imagem real, essa informação é importante, daqui a pouco nós vamos falar por quê. E o raio de curvatura do espelho é de 40 centímetros. Olha que informação nós já podemos tirar. Se o raio de curvatura do espelho côncavo é de 40 centímetros, o foco é metade do raio de curvatura. Então, o foco vale 20 centímetros. Já podemos anotar isso aqui. E olha outra informação que nós temos. A distância da imagem até o espelho é de 30 centímetros. Pessoal, vamos lembrar que a distância da imagem nós chamamos de P'. Vou colocar aqui. P'. Então, P' vale 30 centímetros. Imagem formada pelo espelho côncavo, ok? Tá, vamos deixar aqui. E a distância da fonte A até o vértice é 30 centímetros para o bebê. Beleza. A distância D, essa distância aqui, do espelho plano até o centro do espelho côncavo, essa distância, é de... Bom, como que nós vamos analisar isso? Primeiro, por mais que eu tenha um objeto aqui, que forma uma imagem aqui e outra aqui, eu posso afirmar que esta imagem é vista aqui dentro, aqui pelo espelho. E ela está precisamente formada aqui. Então, vamos pensar assim. Primeiro, vamos coletar o máximo de informações. Eu sei que essa distância aqui é D menos 30. Afinal, D menos 30 é essa distância. Como o espelho plano forma uma imagem simétrica, aqui também eu vou chamar de D menos 30. Pronto. Agora vem a percepção, gente. Primeiro, vamos tomar nota de alguns itens, tá? Vou até escrever aqui em vermelho para você ter muita atenção. Quando que eu sei que o P' ele é positivo ou negativo? Por quê? Nós vamos ter que usar para efetuar esse cálculo a equação de Gauss. E a equação de Gauss afirma o seguinte, olha só. O inverso do foco é igual à soma dos inversos da distância do objeto até o espelho esférico mais o inverso da distância da imagem até o espelho esférico. Só que esse valor pode ser positivo, esse positivo e esse positivo ou negativos. Então, como que eu sei que é positivo ou negativo? Lembre-se do seguinte, quando o espelho ele é côncavo, tá? Quando ele é côncavo, o foco ele é maior que zero, ou seja, o foco é positivo. E quando a imagem ela é real,
simbolizada aqui por P', o valor dela também é maior que zero, ou seja, também é positivo. Como que eu sei que é a imagem real? Se a imagem é formada aqui, ela não é formada atrás do espelho, sim antes do espelho. Pensa nisso. Imagem real, nós já trabalhamos isso nos capítulos anteriores. Então agora eu preciso achar quem? A distância D. Para achar a distância D, eu posso considerar esse objeto aqui. E concorda comigo que esse objeto forma uma imagem aqui, mas essa imagem também forma uma imagem aqui? Pensa nisso. Então, como que eu vou fazer, gente? Olha só, para não ficar confuso. Eu vou adotar aqui como objeto, porque eu sei que essa imagem é vista por esse espelho aqui também, por este. Por esse espelho, essa imagem é vista aqui, e por esse espelho, essa imagem é vista aqui. Então, eu posso chamar isso aqui de objeto. Eu vou chamar isso aqui de P. Mas como que eu vou calcular P? Olha só a distância de P. P é justamente a distância total que eu tenho aqui. D, nesse ponto, mais D menos 30. Certo? Aqui. Então, vou anotar essa informação. P é igual a D mais D menos 30. Logo, agora é matemática. Olha só. Substituindo. Então, se eu sei isso aqui, eu posso afirmar que P é igual a 2D menos 30. D mais D, 2D, menos 30. Então, se eu achar o valor de P aqui, eu substituo e calculo. Vamos achar o valor de P? Substituindo. Foco, 20 centímetros, certo? Inverso do foco é igual inverso da distância P que nós queremos encontrar, mais o inverso da distância P', que ele já afirmou que é a imagem aqui formada pelo espelho e vale 30 centímetros. Eu vou pegar essa fração positiva, passo para cá subtraindo, né? Então vai ficar assim. A distância P é igual a 1 inverso de 20, ou 1 sobre 20, como você quiser chamar, mais 1 sobre 30. Vou tirar o MMC dos dois denominadores comuns, né? Oh, perdão, esqueci do 1 aqui. Então, vai ficar assim. 1 sobre P é igual, denominador comum. O MMC dos dois vai dar 60. Então, eu vou fazer o seguinte. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 60 dividido por 20, 3. 3 vezes 1, 3. Certo? Opa, e eu fiz um negocinho aqui, ó, corrigindo. Sinal aqui passou negativo. Eu falei, só que eu coloquei o positivo, né? Menos... Agora, 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que o inverso de P é igual a 1 sobre 60. Então, eu posso afirmar que P vale 60 centímetros. Essa informação será muito importante aqui, ó, substituindo. 60 é igual a 2D menos 30. 30 negativo, passa para cá positivo. Então, 60 mais 30 é igual a 2D. Continuando, 90, a soma dos dois. 2 está multiplicando, passa dividindo. Pronto. Então, a distância D que nós temos aqui é de 45 centímetros. Pronto. Alternativa D de dado, ó. Qualquer dúvida, gente, pode me procurar no WhatsApp, tá? Dê uma olhada com atenção e aí me procure, me chame, olhe o material, olhe a videoaula que nós já temos ela preparada, que você já assistiu, e bons estudos!